Já parou para pensar que antes de aprender a ler e escrever, o seu filho precisa reconhecer as letras? É por isso que hoje eu quero dar para você 10 dicas de brincadeiras para ensinar o alfabeto para as crianças. Mas olha só, não adianta achar que é porque você ensinou algumas brincadeiras para o seu filho que ele vai sair aprendendo a ler e escrever no dia seguinte não, tá bom? É importante você saber uma coisa. O processo para alfabetizar, o que a gente chama de alfabetização, é uma coisa que começa lá atrás, quando seu filho nasce, a partir do momento que ele tem contato com a linguagem, a partir do momento que você conversa com ele, ele começa a entender que as coisas têm som, as palavras têm significado, e esse interesse, essas experiências que você proporciona de alfabetizar, sejam elas explícitas ou não, esse processo é o que vai fazer com que lá na frente, aos 6 anos, ele tenha realmente a capacidade de ser alfabetizado, tá bom? O que essas 10 brincadeiras vão fazer é ajudar você a partir do momento em que a criança demonstra interesse pela língua, porque aí você vai ser mais uma pessoa que vai estimular esse interesse e vai fazer a criança gostar de lidar com a linguagem, que lá na frente vai facilitar a superalfabetização, tá bom? Então vamos lá, brincadeira número 1. Letra com palito. Isso mesmo, gente, palito de picolé. Você compra um saco de palito, você vai ver, se você seguir o tempo junto, que tem um monte de brincadeira que a gente vai fazer com esses palitos, mas você vai colocar o palito à disposição da criança e ela vai começar fazendo as letras retas. Um palito assim e outro assim vira um T. Um palito sozinho vira um I. Um palito que vem com um traço em cima e outro embaixo vira um F. E ele vai descobrindo como uma letra se transforma na outra. A brincadeira número 2 é digitar no computador. A gente vive com aquele conflito, né? Crianças e telas, crianças e telas. Gente, telas fazem parte da vida, né? E um jeito super interessante de você lidar melhor com elas é fazer as crianças se inserirem no universo do computador, no universo digital. Você está lá trabalhando, deu uma pausinha, pede para a criança procurar o nome dela nas teclas, porque normalmente a primeira coisa que a criança consegue escrever é o nome. Ou então pede para ela procurar letras específicas. Cadê o A? Cadê o B? E ele vai ter que ir lá no teclado, reconhecer a letra e conseguir ou digitar as letras que você pediu ou digitar, por exemplo, o próprio nome. A brincadeira número 3 são procurar as letras na rua. Isso mesmo, você está andando pela rua com a criança e você vai reparar que a rua é cheia de quê? De placas, de nomes de lojas, não é verdade? Então, junto com a criança, seja você andando a pé ou andando de carro, vamos lá, todo mundo vamos procurar o A. Quem vai achar o A primeiro? E assim a criança vai procurando pelas placas e encontrando esse A. Percebe que esse é o tipo de brincadeira que coloca a letra no contexto. A criança percebe que a letra está em tudo quanto é lugar. E isso me lembrou uma coisa que eu acabei não comentando no início do vídeo, que para a criança conseguir ter mais capacidade de se expressar, inclusive por escrito, ela vai passar por esse processo de aprendizagem, tem a ver com primeiro ouvir, para depois falar, e tem a ver com conversar com a família para poder adquirir vocabulário. Quanto mais palavras a criança escuta enquanto ela é pequena, mais vocabulário ela adquire e maior capacidade ela vai ter, por exemplo, de contar histórias, de escrever histórias, de ter uma experiência de alfabetização mais positiva. Se você tem alguma dificuldade para conversar com seu filho, se a sua filha é aquela criança que você pergunta, como é que foi o dia? Ele responde, legal. Grilos, porque acabou a conversa, né? Criança que não conta espontaneamente o que está acontecendo. Você pode usar um recurso que a gente criou, que é um PDF com dicas de perguntas para começar conversas com seu filho. A gente vai colocar lá na descrição do vídeo um link para você poder acessar esse PDF e poder melhorar o seu próprio repertório de conversar. Uma outra coisa que dá repertório para a criança também é contar histórias, você ter o hábito de contar histórias. A gente tem um vídeo, que eu vou deixar aqui, ó, com 10 maneiras diferentes de contar histórias. Então você não vai faltar dicas de como você pode aumentar o repertório do seu filho com conversas e com histórias, tá bom? A dica número 4 é fazer letra de massinha. Massinha tende a ser um material que você sempre tem em casa e que as crianças, principalmente as pequenas, gostam muito de brincar. Então experimenta você fazer o traçado da letra com caneta, com papel, com canetinha no papel, e aí a criança vai ter que pegar a massinha, fazer a forma e cobrir aquela letra fazendo o traçado da letra. Essa capacidade de entender o traçado da letra e reproduzir é super importante. A dica número 5 é a brincadeira do chute à letra. Como assim, Patrícia, chute à letra? Pois é, a gente vai colocar a letra até nas brincadeiras de movimento. Então imagina que você tem em casa copo descartável, a gente sempre tem, né? Um copo descartável, alguma coisa que seria uma sucata, e você vai lá e escreve em cada copo uma letra diferente. Normalmente, as primeiras letras que a gente escreve são as letras do
nome da criança, as primeiras letras dos nomes das pessoas que moram com ela na família, que são as primeiras letras que ela consegue reconhecer. Então você pega esse copo, coloca esse copo no chão e a brincadeira vai ser pegar a bola e chutar a bola e acerta o G, acerta o L, acerta o P, que são as letras da minha casa, né? Então a criança tá reconhecendo as letras para poder chutar e ainda tá fazendo uma brincadeira de movimento que ajuda a coordenação motora grossa, ó, que é a joinha. Gente, já tô na brincadeira 5, indo pra 6 e esqueci de pedir o de sempre. Vai lá, se inscreve no nosso canal, por favor. Aciona o sininho da notificação, que é pra você poder sempre ver os vídeos do Tempo Junto e nunca ficar sem ideias do que brincar. Então vamos pra nossa dica número 6. Apagador de água. Como é que é isso? Você pega qualquer superfície que você tenha que dê para brincar com giz, para riscar com giz. Pode ser uma parede de lousa na sua casa, pode ser uma parede colorida, pode ser o chão da calçada, uma lousa pequena que normalmente as crianças têm. É super legal de ter, afinal, também para a criança poder brincar. E você pega essa lousa ou a calçada e pega o giz e desenha as letras do alfabeto nessa lousa. E qual é a atividade para a criança? Ela vem com um pincel e com água e com esse pincel ela tem que apagar esse giz que você desenhou. Então foi um A, ela tem que fazer todo o movimento do A para conseguir apagar aquele A. Então é uma outra forma dela conseguir reconhecer as letras. O que acontece, gente? Na medida que seu filho cresce e ele vai entendendo que cada palavra é feita de sons e que sons diferentes formam palavras diferentes com significados diferentes, ele está adquirindo o que a gente chama de consciência fonológica. E essa consciência fonológica vai se aprimorando a partir do momento que ele visualmente consegue associar aquele som que ele ouviu a o A é com essa letra A aqui, com o desenho que ele é capaz de fazer. Então essas maneiras que você tem de colocar brincadeira no dia a dia dele e de brincar com as letras vai facilitando o desenvolvimento dessas habilidades fundamentais para a alfabetização. A brincadeira número 7 é acerte a letra. Lembra daquele copo descartável que eu acabei de falar? Que a gente usa para chutar a letra? Então pega esse mesmo copo, tá bom? Deixa ele lá, deixa quieto. Aí você pode pegar uma cartolina ou um papel, um prato descartável que você tenha, você recorta no meio e forma um aro, como se fosse um círculo, né? O que você vai fazer com esse círculo? Você vai usar para jogar, para acertar a letra. Então é uma brincadeira de acertar a letra que vai ter mais ou menos a mesma dinâmica que eu falei do chute a letra, que é você fala uma letra específica, A, B, G, P, L, e a criança tem que ir lá e conseguir jogar aquele círculo na letra e encaixar a letra dentro do círculo para poder ganhar o ponto do jogo. A nossa dica de brincadeira número 8 é muito, muito divertida, chama Teia de Letras. Por que é muito divertida? Porque ela é outra também que consegue juntar letra e movimento ao mesmo tempo. Seguinte, dá um trabalhinho, vou confessar, dá um trabalhinho, mas vale a pena. Você tem que ter elástico ou barbante em casa, tá bom? E aí você vai pegar as cadeiras da sua casa, e essa é a parte que dá um trabalhinho. Você vai fazer uma teia, fazendo com que o fio de elástico ou de barbante ou de lã passe por essas cadeiras. Então, você vai passar pelo pé da cadeira, vai passar para lá e para cá, vai formar uma grande teia, só que uma grande teia gigante, né? E o seu filho vai ser a aranha. O que ele vai ter que fazer? Você vai recortar, por exemplo, de novo, o nome dele ou as letras do alfabeto seguidas, A, B, C, D, em papel, e você vai pendurar essas letras ao longo da teia. E a criança vai ter que ir, ó, passar pela teia, passar pelas cordas. Se você quiser aumentar a dificuldade, você fala, não pode tocar no fio, porque o fio é um laser super, ultra, mega cortante, que o vilão... E aí você pode inventar uma história, tá bom? E aí a criança, então, tem que passar por aquele fio, por aquela teia, para conseguir achar as letras na ordem certa, se tiver fácil demais, formando uma palavra, se tiver fácil demais, você vai sofisticando a brincadeira. Dá um trabalhinho, mas eu prometo que vale a pena. Brincadeira número 9 já é para crianças que são um pouco maiores, que já têm capacidade de identificar algumas palavras. É o jogo de forca. Não precisa nem explicar, né, gente? Quem nunca jogou um pouquinho de forca na vida? Sério? Você não jogou? Então tá, gente, aquela história de fazer o palito, você põe lá a palavra, os tracinhos, que representam a quantidade de letras que tem na sua palavra, e alguém tem que falar, tem letra A? Se tiver, você coloca a letra A no lugar certo. Se não tiver, você vai formando ali a forca para poder forcar a pessoa, e vamos ver quem ganha. Se você conseguir fazer a palavra antes de ser enforcado, você ganha. E a nossa dica número 10, olha eu aí falando de tecnologia. Vou indicar um app, o app Lelê Sílabas, que tem tudo a ver com aquele processo de adquirir a consciência fonológica que eu falei. Que a criança vai ouvindo os sons, vai reconhecendo quais são os símbolos, quais são as letras que representam aqueles sons e vai formando palavras. A minha filha tem 6 anos, está na época de alfabetizar e ela adora brincar disso. Mas olha só, veja bem, acabei de falar que a minha filha tem 6 anos, adora e tal. Nada de correr, nada de pressa.
cada criança tem seu ritmo, a gente não tá querendo com essas dicas substituir a escola, nem correr nada de comparar, tá? Na sala da minha filha, por exemplo, a minha filha ainda tá começando só a identificar as palavras aí e ler, e tem criança que já lê, que já escreve. Tudo bem, vai todo mundo se encontrar, tá bom? Vai dar tudo certo. Então nada de correr, combinado? Beleza? O que importa é fazer a criança gostar das letras, se interessar pelo assunto, sentir vontade de entender o que são esses símbolos tão maravilhosos que vão abrir o universo dela para o universo da leitura, da escrita, da capacidade de expressão. Bom, se você gostou desse vídeo, o que você faz? Dá um like, comenta. E olha só, não vou deixar esse assunto acabar aqui não. Sabia que a gente tem um outro vídeo sobre linguagem, como se desenvolve a linguagem, que vai completar tudo que eu já comentei aqui? Então vai lá, assiste lá. Tchau!